Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Daqui é Mr. Adelson falando aqui. Nós estamos juntos aqui mais uma vez para mais uma troca de experiência aqui. E hoje nós vamos falar do eixo do cavalo, o eixo da carreta. Quando suspender? Por que se deve suspender e quando e aonde suspender? Logo após a nossa vinheta. Fica ligadinho aí, um forte abraço! O simples ato dos senhores suspender o eixo do cavalo e da carreta já auxilia e ajuda a economizar alguns itens, tais como pedágio, óleo diesel e o próprio pneu. E isso o transporte agradece, o agregado, o dono do próprio caminhão agradece. Quando você levanta o eixo do seu caminhão, do seu bruto, automaticamente você auxilia, dá mais durabilidade aos rolamentos, evita o arrasto do pneu, o atrito do primeiro eixo da carreta em contato com o pneu, o atrito do eixo suspenso do cavalo. Você vai influenciar lá na frente em diversos outros fatores que vai só lhe beneficiar. Sem contar também a famosa praça do pedágio, né? Você está com o eixo da carreta levantado, você está vazio, você levantou o primeiro eixo do cavalo. Se estiver vazio e tiver a possibilidade mais dois eixos da carreta, você está num cavalo trucado, você só pagará 3 eixos. Olha a economia de mais 3 eixos que você conseguiu economizar. Haja vista que hoje, né, o pedágio é uma facada. Eu vou querer falar um dia aí, eu não sei, vai depender de vocês. Nos Estados Unidos ou em outros países onde que o caminhão e o caminhoneiro são prioridades, porque eles entendem que o caminhão e o caminhoneiro é o que move a economia do país. Então, eu vou falar para vocês o seguinte: nos outros países, você andando dentro do mesmo estado ou na mesma rodovia, você só paga a primeira praça de pedágio. E o resto que você tiver naquela rodovia é o exemplo. A BR-116, você está na 116, dentro daquele estado, você só paga aquela praça. Migrou para outro exemplo, Rio de Janeiro, você só pagaria aqui da BR-116 o pedágio do Vila da Graça. Chegaria em São Paulo, pagaria a segunda praça de pedágio de São Paulo e andaria todo o estado de São Paulo na BR-116 pagando o único pedágio. E isso aí é fora do Brasil, não é a nossa realidade. Aqui nós somos muito olho grande. Isso não é só as empresas, não. Até nós, caminhoneiros, os empresários, todo mundo quer só lucrar. Todos visam em lucrar, esquecendo da segurança, esquecendo da empregabilidade e da direção defensiva. Então, isso aí é um caso. Mas o nosso caso aqui, quando sempre tocamos ideia, e vocês e os senhores, e agora nós estamos também senhoras aí que nos assistem aí, né? Mandar um beijo para todas vocês aí que nos assistem no coração. O transporte hoje, ele tem que desenvolver, ele tem que lucrar. E para que ele possa lucrar, ele tem que andar. Para que ele possa andar, ele tem que ter taxas de pedágios mais baratas, meios de transportes que viabilizam a vida do cliente, a vida do profissional e a vida também do seu empregador, né? Subeconomia de combustível é um dos pontos altos aqui do canal. Nós temos que contar com a economia do pneu e as peças do caminhão. Para isso que nós levantamos e erguemos alguns eixos do caminhão, estando ele vazio, ok? Mas Adelson, como é que fica aí a segurança viária, já que é um ponto alto do canal? Quando você ergue os eixos, automaticamente você altera a distribuição de peso do seu conjunto. O trator, o cavalo mecânico, mais o semi-reboque, que é a carreta. Estudos relatam que
você erguendo os eixos, você aumenta a segurança do seu conjunto. Calma, eu explico. Uma vez a carreta estando vazia, é transferido o peso para o trator, o seu cavalo mecânico. Isso vai torná-la mais eficiente nas frenagens, nas curvas, diminuindo os arrastos dos pneus, desgaste dos eixos e rolamentos. Exemplo bem clássico dessa situação. Quando o caminhão ele trava o eixo da tração, isso nos caminhões mais antigos, tá, senhor? Os caminhões mais modernos, isso pouco acontece, mas acontece. Então, quando ele trava ali o eixo da tração, o que acontece? Ele logo inicia-se o L, aquele famoso canivete. E quando os senhores, e agora também as senhoras, levantam o eixo do cavalo, ergue esse eixo, esse tipo de acidente, eles são reduzidos drasticamente. Não temos ainda uma estatística ainda. Segundo estudos da TS Engenharia, uma empresa lá de São Paulo, o simples efeito de você levantar os eixos, e isso eu vou falar num cavalo toco e uma carreta 3 eixos, o simples efeito dos senhores estar levantando o eixo da carreta, vocês vão transferir em média 520 kg para cima do cavalo. Isso vai fazer com que o seu cavalo fique bem acamado, com a direção bem mais firme. Agora, imagine isso em um cavalo trucado. Ele vai sofrer maior impacto de peso em cima, dando maior estabilidade, melhor frenagem, mais suave. Agora, tem um porém. Não façam isso em cavalo carregado. Eu vou explicar mais lá na frente. E quando você levanta o eixo, automaticamente você vai estar economizando mais cash, mais dinheiro entrando no seu bolso, porque você não vai pagar o pedágio desses eixos que estão suspensos. Isso nas rodovias estaduais. Já tem algumas federais que já não cobram também. Algumas pessoas pegam o cavalo, levantam o eixo, mesmo ele estando carregado, para passar no pedágio. Senhores, a regra é clara. A carreta estando vazia, há uma exceção. Vou falar nela agora, mas vamos voltar no cavalo pesado. Quando você ergue o eixo da carreta, para você tentar economizar o pedágio, tem gente que já tem o botãozinho que aciona de dentro do próprio cavalo. Quando vocês erguem o eixo da carreta estando carregado, você vai reduzir a sua capacidade de frenagem, vai sobrecarregar os outros pneus com excesso de peso. Nós já falamos aqui no canal lá atrás que cada eixo tem uma quantidade de peso a ser transportado. Ok? Então, o que acontece? Você vai sobrecarregar os pneus, podendo tirar a vida útil do seu pneu, destruindo a carcaça, a malha que há dentro do pneu. Tudo isso você vai ocasionar por você querer economizar um simples dinheiro numa coisa que você já ia fazer isso na vinda. Agora, a exceção que eu falei é quando os senhores estão com meia carga. Um exemplo bem claro, uma carreta está com 20 toneladas, uma carreta que leva até 32 toneladas, ou Vanderleia, por exemplo, está com 20 toneladas em cima do cavalo. O senhor centralizou 20 toneladas ali no meio da carreta, o senhor ainda tem 2 eixos na frente do cavalo e o senhor tem 2 eixos na carreta bem distribuídos. Então, isso vai equalizar o seu freio e você vai conseguir ter frenagem até a sua parada total. Você vai entrar numa curva com mais estabilidade, com mais segurança, mais firmeza. Até aí tudo bem. Mas quando você está com o eixo levantado e você pega uma balança e você está com 32 toneladas em cima, 33 toneladas ali cravado, e você passa uma balança com o eixo levantado, agora imagine, se é uma balança numa rodovia, numa Dutra, você ainda vai lá na frente, você retorna, você para, digita suas macros, você abre a porta, vai lá, aperta o botão, bota o eixo no chão e passa normalmente, vai aparecer o sinal verde para você, você vai seguir viagem. Às vezes você esqueceu, ou às vezes você mesmo, o famoso malandrão, só você é esperto. Aí você fez isso, ainda você é uma oportunidade. Agora suponhamos, em algum estado, que é uma rodovia comum, simples, né, estadual, e tem uma balança. Aquelas balanças que o DENIT bota, chamada balança móvel. Você passa na balança, você só entra. Deu excesso de peso, não tem retorno para você. Automaticamente seu caminhão parado ali na frente, ele é emitido uma multa.
Se você foi multado, é porque você está com excesso de peso. Se você está com excesso de peso, você está cometendo uma infração. Então, passa a ser um crime. Agora, imagina se você está dirigindo excesso de peso e os caminhões estão andando na rua, de repente o trânsito para à sua frente. E você tenta frear, você não tem ação dos freios e você provoca, ocasiona um acidente, um tombamento e entre outros. Não vamos entrar nesse mérito. Você fica com a consciência aí agora e reflita sozinho. Eu sou esse profissional ou eu sou um profissional qualificado que cada dia eu busco me esmerar, eu busco melhorar o meu conhecimento técnico e profissional. Sem falar você que trabalha com o eixo levantado carregado para poder ganhar alguma vantagem, você vai acabar parando aqui em Leopoldina para desempenar o chassis, talvez até o conjunto inteiro. Você vai desempenar chassis, vai começar a arrumar balança, suspensão. E quantos dias seu caminhão vai ficar parado? 3, 5, 2 semanas? Não se sabe ao certo. E quanto que você vai perder? Então pense nisso. Eu sempre digo, pensar grande e pensar pequeno dão o mesmo trabalho. Então pense grande, pense corretamente, pense segurança viária. Mas, Adelso, e se eu tiver um atoleiro, o que eu faço? Como eu disse antes, há exceções. Essa é uma delas. Entendeu? Quando você está no atoleiro, automaticamente o senhor ou a senhora vai levantar o eixo para que isso possa dar mais tração em cima do cavalo. E o eixo da carreta levantando vai ficar mais leve, evitando que o primeiro eixo comece a fazer aquela derrapagem. Principalmente se sua carreta for Vanderlei, fica torcendo para lá e para cá. Então, quando você levanta o eixo, você vai ter mais facilidade para que você possa sair do atoleiro. Estamos combinados? Mas, Adelson, e se eu tiver uma manobra dentro do pátio onde eu estou carregado e eu tenho que sair com o meu caminhão? O que eu faço? Pode sim, meu amigo, levantar o teu eixo, o eixo do seu cavalo. Isso vai evitar com que você tenha aquele famoso arraste das rodas, comendo ali o ombro, a lateral do pneu ali, ó. Essa parte aqui do pneu, aquela quina ali é chamado de ombros. Então você evita comer aquele ombro, fazendo aquela comilança feia no pneu, estragando, rasgando, destruindo o pneu. Principalmente quando o senhor está dentro de um pátio que tem paralelepípedo. É horrível chegar numa empresa com o pneu todo comido, na lateral, dobrado. Então você levanta o teu eixo. Eu já vi casos de pessoas que têm a preguiça de levantar o eixo e o pneu se deslocar do aro. E o cara perdeu um tempão para recolocar o pneu no local novamente, perdeu um dinheirinho e é menos dinheiro no bolso. E com isso você vai dar a estabilidade correta, a geometria do seu conjunto. Mas lembre-se, quando você levanta o eixo, você altera o raio de giro do seu caminhão. Ou seja, a carreta ela passa a ter um raio de giro diferenciado do cavalo, ou de como se ela tivesse carregada. Lembre-se disso, lembre-se que você tem caminhão ao seu lado, tanto do lado esquerdo quanto ao direito que for sair. E você precisará de um espaço um pouco maior para poder completar a sua manobra. Meu camarada, o meu caminhão ele é trocado, é o famoso 12 volts. As vantagens são as mesmas operadas no cavalo mecânico. Quando você tem um cavalo mecânico, famoso trator, e um semi-reboque, a famosa carreta, você logo tem 2 veículos, correto? Então, relembrando, o eixo da carreta transfere o peso para o cavalo. No caminhão trucado, isso não acontece. Se você levantar o eixo traseiro do seu caminhão, vai aliviar a frente vai ficar leve e logo a direção ficará aquela direção louca. E o motorista, se não tiver experiência, ele logo se assusta, pode ocasionar um acidente. Isso não vai acontecer no 11-13, no 11-11, no 12-12, nem 16-20, porque ele tem uma geometria muito boa. Quando o motorista dá aquela arqueada no fecho de mola, logo ele sente, tá? Até falando aqui outra coisa, um caminhãozinho com um pouquinho de eixo levantado, o caminhão, falando aqui rápido, aqui abre um parênteses, um caminhão com a traseira um pouquinho levantada, você sabia que dá mais estabilidade na curva? Tanto faz ser carreta ou um caminhão simples trucado, dá mais estabilidade na curva. Não é
levantar essa altura toda. É um pouquinho à toa, dá mais estabilidade, você fica bem mais dimensionado para você fazer suas curvas, evitando assim até acidentes. Fecha aspas. Então, relembrando, eixo levantado com carreta vazia. Carreta até 20 toneladas para baixo, você pode ir levantando os eixos conforme for a quantidade de peso. Lembrando que a sua carga tem que estar bem distribuída no assoalho da carreta, senão você vai ganhar uma multa por excesso de peso. Aqui no canal tem um vídeo que mostra que um cidadão tomou uma multa lá em Xerém, na praça de Xerém ali, subindo para Petrópolis. Ele foi multado numa balança móvel, ele foi multado porque os eixos estavam todos suspensos. Então logo ele já ganhou uma multa por excesso de peso entre eixos. E foi indiscutível e inegociável. Conclusão: o uso correto dos eixos suspensos auxilia na sua frenagem, você vai ter uma boa economia de diesel, auxilia nas manobras e aquela famosa economia do pedágio. Mas Adelso, e chovendo? Eu posso aplicar essa regra também no meu bruto? Não. Mediante chuva, eixo no chão. Lembre-se daquele cursinho que você fez do TPP, Transporte de Produtos Perigosos, do antigo MOP. A chuva também é uma condição adversa. Beleza? Deixando aquele sabão na pista, pista saboada. Lembra que o teu caminhão fica um pouco mais leve quando você levanta os eixos? É isso que vai acontecer. Você vai perder a direção, você vai encarar um guarda-reio ou talvez até um abismo. Mas, pensando nisso, tem algumas montadoras que já deu um passo à frente, né? Investindo no equipamento de defesa contra esses tipos de problemas, usando ABS, EBC, sistema anti-tombamento, para que você possa até andar com o eixo erguido. Eu trabalhei na empresa, uma baita empresa, uma empresa muito boa, e o meu Volvo tinha todo esse sistema, até o equinômetro. Mas isso aí é um assunto para outro dia, outra etapa, e nós nos veremos aqui de novo. Para você que me assistiu até aqui agora, um forte abraço, se inscreva no canal. Vocês estão percebendo que o canal evoluiu, tem equipamento. Estou aqui com a mesinha som de carro V8 para poder fazer som especiais para você trazer uma melhor qualidade de som. Responda aí se você gostou, comenta aí embaixo. Se você não gostou, eu tiro o microfone e vou botar o lapela também, não tem problema. Aqui é o cliente que manda. Aqui você faz o show.